Lisboa. Madrugada de domingo, 16 de abril de 2000. A discoteca Luanda, em Alcântara, está cheia. Música alta, pista ocupada, gente junto ao bar, grupos que prolongam a noite até de manhã. Para quase todos ali dentro, é apenas o fim de mais um sábado. Então a eletricidade é cortada. Quase ao mesmo tempo, 2 recipientes com um agente irritante são lançados para o interior. Os olhos começam a arder. Respirar torna-se difícil. No escuro, ninguém sabe se há fogo, se o gás é mortal, se existe alguém armado ou se haverá outro ataque. A reação é imediata. Chegar à rua, centenas de pessoas procuram a mesma saída. O movimento ganha velocidade, comprime-se e perde controlo. Pessoas tropeçam, outras caem. Quem está atrás continua a avançar sem conseguir perceber o que acontece à frente. Quando o caos começa a ceder, 7 pessoas estão mortas e dezenas ficaram feridas. Nas horas seguintes, a Polícia Judiciária inicia uma investigação que parece avançar a uma velocidade incomum. Um dia depois, já se fala em suspeitos e em detenções próximas. Menos de um ano mais tarde, o próprio Primeiro-Ministro de Portugal dirá no Parlamento que os autores estão identificados. Mas ninguém acabará condenado por aquelas 7 mortes. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Hoje vamos reconstruir a madrugada da discoteca Luanda, perceber como uma noite de festa se transformou numa armadilha em poucos minutos e acompanhar uma investigação que chegou muito perto de apresentar respostas, sem conseguir transformá-las numa responsabilização final. A discoteca ficava em Alcântara, numa zona de Lisboa, onde bares, restaurantes e espaços noturnos atraíam públicos muito diferentes. O espaço tinha sido conhecido antes como Benzina e depois Models. Apenas cerca de 4 meses antes do ataque, foi reconvertido com o nome Luanda. A mudança teve um efeito rápido. Em poucas semanas, a casa ganhou projeção como um dos pontos de encontro ligados à noite africana da capital e começou a disputar clientela com estabelecimentos que já dominavam aquele circuito. Havia mais tempo. Esse crescimento acelerado ajuda a perceber porquê, depois do crime, a hipótese de rivalidades comerciais apareceu tão cedo nas notícias. Mas crescimento e concorrência não provam um motivo. Na madrugada de 16 de abril, isso era apenas contexto. A investigação ainda teria de demonstrar quem beneficiaria do ataque e quem teria capacidade para o organizar. Reportagens da época descrevem um espaço frequentado por jovens angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, portugueses e estrangeiros. A música passava por ritmos angolanos, cubanos e brasileiros. O crescimento da casa tinha sido rápido e, aos fins de semana, a pista enchia. Naquele fim de semana de Páscoa, Lisboa recebia também muitos visitantes. Entre eles estava Esther Ramos Lopes, espanhola de 20 anos, estudante de Biologia em Madrid. Tinha ido à capital portuguesa com amigos, ou depois de passarem por outros locais, o grupo decidiu terminar a noite na Luanda. Chegaram por volta das 4 da manhã. A lotação exata naquela madrugada varia nas notícias contemporâneas. Algumas falaram em centenas de clientes, outras em mais de 1000. O número seguro é menos importante do que a realidade descrita por todas elas. O espaço estava muito cheio. E isso mudava tudo. Numa situação normal, as pessoas entram e saem por vários percursos. Numa emergência súbita, no escuro, o instinto tende a levar cada um para o caminho que conhece melhor. Na Luanda, para grande parte do público, esse caminho era a entrada principal, exatamente por onde tinham acabado de passar. A discoteca dispunha de 4 saídas de emergência, que tinham sido inspecionadas pelos serviços municipais em janeiro daquele ano. Algumas pessoas conseguiram utilizá-las, mas a maior concentração formou-se junto à porta principal. Ali existia ainda um detalhe físico que, numa noite comum, servia apenas para organizar a entrada. Barras metálicas ligadas por correntes, colocadas à altura dos joelhos, formando uma espécie de corredor para os clientes. Minutos depois, aquelas mesmas estruturas estariam no meio de uma fuga às escuras. O grupo de Esther tinha acabado de chegar à primeira zona do bar quando sentiu os primeiros efeitos no ar. Um dos amigos, identificado nas reportagens pelas iniciais JS, contou que os olhos começaram a lacrimejar e que respirar se tornou difícil quase de imediato. O grupo voltou-se para a porta principal. Foi aí que a situação deixou de ser apenas uma fuga.
Com a iluminação desligada, as pessoas que corriam para a saída tinham dificuldade em perceber as barras e as correntes junto ao chão. Houve tropeções. Quem caía ficava exposto à pressão de quem vinha atrás, e quem estava atrás não conseguia simplesmente travar uma multidão inteira. Esse descreveu uma avalanche humana. Ele e a namorada ficaram presos da cintura para baixo, sem conseguir mover-se. À volta, outras pessoas gritavam, tentavam levantar-se e procuravam espaço para respirar. Seguranças e clientes começaram a retirar os que conseguiam alcançar. A situação prolongou-se durante cerca de 10 a 15 minutos. Para quem estava imobilizado, eram minutos sem saber se o agente no ar podia matar, se as portas estavam bloqueadas ou se a pressão continuaria a aumentar. Alguns conseguiram chegar às saídas de emergência. Outros só alcançaram a rua depois de o bloqueio junto à entrada principal começar a ceder. Do lado de fora, a dimensão do pânico aparecia nos objetos espalhados pelo chão. Sapatos separados dos pares, peças de roupa, pertences abandonados no caminho. Fotografias feitas naquela madrugada registaram parte desse cenário antes de a zona ser limpa pelas equipas de emergência. Ambulâncias levaram feridos para vários hospitais de Lisboa. Muitos apresentavam problemas respiratórios, traumatismos e fraturas. No Hospital de São Francisco Xavier, algumas pessoas ficaram em observação. Houve vítimas retiradas ainda com vida. Segundo declarações recolhidas na época, algumas morreram já no exterior, enquanto amigos e equipas de socorro tentavam reanimá-las. A iluminação acabaria por ser restabelecida. As saídas de emergência foram abertas e a pressão foi diminuindo. Mas quando a madrugada terminou, a pergunta mais imediata ainda não tinha resposta. Aquelas pessoas tinham morrido por causa do gás ou durante a tentativa de fuga? As autópsias esclareceram essa parte rapidamente. Os exames indicaram que as mortes não tinham sido provocadas diretamente pelo agente lançado na discoteca. A causa estava sobretudo na asfixia, associada ao esmagamento no funil criado junto à entrada principal. O gás desencadeou o pânico. A escuridão retirou a orientação. A concentração de pessoas no mesmo ponto tornou a fuga mortal. Entre as 7 vítimas estava Esther Ramos Lopes. Quando os amigos conseguiram reencontrar-se no exterior, perceberam que ela não estava com o grupo, voltaram a procurá-la e encontraram-na em estado crítico. Esther morreu nos braços dos amigos. Os pais viajaram para Lisboa. O corpo da jovem foi velado na Igreja de Santiago, junto ao Castelo de São Jorge, e depois cremado antes de os restos mortais regressarem a Madrid. As outras 6 vítimas eram de origem africana. Um comunicado policial, divulgado nos dias seguintes, descreveu 4 homens e 2 mulheres. Quase todos eram muito jovens. Uma das vítimas tinha 35 anos. 7 pessoas que não tinham qualquer relação conhecida com quem planeou a ação morreram por estarem no lugar escolhido para provocar o caos. A partir dali, a pergunta deixava de ser apenas como tinham morrido. Passava a ser: quem tinha feito aquilo e porquê? Desde as primeiras horas, as autoridades trataram o episódio como uma ação deliberada. Havia razões claras para isso. A eletricidade tinha sido cortada e 2 recipientes tinham sido lançados para o interior praticamente na mesma sequência. A polícia judiciária recolheu os recipientes, ouviu dezenas de testemunhas e analisou o que podia ser reconstruído dos minutos anteriores ao apagão. Um fotógrafo presente na discoteca tinha registado os momentos seguintes ao ataque. A RTP exibiria essas imagens e uma reconstituição computurizada da dinâmica da fuga. Responsáveis ligados ao espaço disseram ainda à imprensa que já tinham ocorrido episódios anteriores com lançamento de gás, tratados então como provocações ou brincadeiras. O que separava esses episódios da madrugada de 16 de abril era a combinação com o corte de eletricidade. Não era apenas introduzir um irritante numa sala, era retirar a visão no mesmo momento em que centenas de pessoas precisavam de decidir para onde correr. Isso reforçava a leitura de uma ação coordenada, embora não revelasse por si só quem a tinha preparado. O motivo, porém, estava longe de ser simples. Nas primeiras notícias surgiram diferentes hipóteses. Uma falava em vingança, outra apontava para conflitos e interesses económicos ligados à noite lisboeta. António Guterres, então primeiro-ministro, classificou o episódio como um crime repugnante e admitiu publicamente a possibilidade de existirem lutas de interesses por trás da ação. Nenhuma dessas hipóteses se transformou numa conclusão judicial definitiva.
A investigação parecia muito mais segura numa coisa. Existiam suspeitos. No dia 17 de abril, apenas um dia depois das mortes, a RTP noticiava que a Polícia Judiciária admitia deter brevemente pessoas relacionadas com o ataque. No dia seguinte, o El País relatava que 2 suspeitos tinham sido identificados. Fernando Gomes, então ministro da Administração Interna, afirmou que poderiam ocorrer detenções nas horas seguintes. O inspetor João de Sousa, responsável direto pela investigação, disse que os suspeitos ainda não estavam detidos, mas que a polícia sabia em que áreas se encontravam. Em menos de 48 horas, o caso parecia ter mudado de natureza. Já não era apenas um ataque cometido por desconhecidos. Havia uma linha de investigação, suspeitos identificados e declarações públicas que faziam parecer que as detenções eram iminentes. Só que essas detenções não chegaram e o primeiro grande mistério do caso começou precisamente aí. Se a polícia parecia tão perto, como é que os suspeitos conseguiram afastar-se? Enquanto a investigação tentava transformar pistas em detenções, os proprietários da Luanda decidiram reabrir o espaço. No sábado 22 de abril, apenas 6 dias depois do ataque, a discoteca voltou a receber clientes. As imagens da RTP mostram uma realidade quase oposta à da madrugada anterior. A pista está quase vazia. Há poucas pessoas junto ao bar. À entrada, a segurança foi reforçada e a revista passou a incluir um detetor de metais. O contraste é forte porque não precisa de explicação. Dias antes, uma multidão tinha tentado sair ao mesmo tempo. Agora, cada pessoa entrava devagar, sob controlo, numa sala onde os espaços vazios chamavam mais a atenção do que a música. A Luanda tentava recuperar a rotina. A investigação, porém, começava a entrar num ritmo diferente. Os dias tornaram-se semanas. A expectativa criada pelas primeiras notícias, suspeitos, localização aproximada, detenções próximas, deixou de produzir novidades equivalentes. Se este tipo de investigação sobre casos portugueses merece chegar a mais pessoas, deixe um gosto no vídeo. É a forma mais simples de ajudar o arquivo criminal sem interromper a história. Porque quando a discoteca Luanda voltou ao centro das notícias, já não tinham passado dias. Tinha passado quase um ano. Em 28 de março de 2001, o caso entrou num debate na Assembleia da República. José Manuel Durão Barroso, então líder do PSD, questionou António Guterres sobre os responsáveis pelo crime. Na resposta, o primeiro-ministro afirmou que os autores estavam identificados. A frase teve impacto imediato. Até ali o público tinha ouvido falar de suspeitos e de possíveis detenções. Agora, o chefe do governo português usava uma formulação muito mais forte. Os autores estavam identificados. Paulo Portas, então líder do CDS-PP, acusou Guterres de divulgar informação coberta pelo segredo de justiça. A polémica cresceu precisamente porque a declaração parecia transformar uma investigação ainda aberta numa história em que as autoridades já sabiam quem tinha agido. 2 dias depois, o então bastonário da Ordem dos Advogados, Pires de Lima, também criticou publicamente o primeiro-ministro pela divulgação de informação relacionada com a investigação. O debate já não era apenas sobre a Luanda. Passava a envolver uma pergunta institucional. Até onde podia o poder político falar sobre um processo criminal que continuava em investigação? Para as famílias, porém, a discussão tinha outra dimensão. Quanto mais autoridades diziam saber, maior era a expectativa de que esse conhecimento produzisse uma consequência concreta. E foi justamente aí que a mensagem oficial começou a ficar menos simples. Mas no mesmo dia da declaração de Guterres, a Polícia Judiciária publicou uma nota muito mais cautelosa. A PJ confirmou que tinha, havia bastante tempo, informação que considerava relevante sobre a identidade dos presumíveis autores. Acrescentou, porém, que essa informação ainda precisava de ser convertida em indícios sólidos e consistentes dentro do processo. Sem juridiquês, a diferença é simples. Uma investigação pode ter nomes, contactos, informação policial e uma convicção sobre quem participou num crime. Mas isso não significa que exista prova suficiente para levar essas pessoas a tribunal e sustentar uma acusação. Guterres falava como quem descrevia autores conhecidos. A PJ falava em presumíveis autores e numa investigação que ainda precisava de fechar a distância entre informação e prova. E essa distância tornou-se o centro do caso. Alguns meses depois, uma reportagem do El País, publicada em maio de 2001, apresentou uma versão mais detalhada
daquilo que estaria a acontecer nos bastidores da investigação. Segundo o jornal, citando informação atribuída à polícia, pelo menos 4 homens cabo-verdianos estariam ligados à execução do ataque. A versão publicada indicava que teriam conseguido escapar ao cerco inicial, deslocando-se primeiro para a Espanha e depois para Cabo Verde. A reportagem acrescentava um obstáculo importante. Naquele momento, Portugal e Cabo Verde não dispunham de um mecanismo de extradição que tornasse simples trazer os suspeitos para território português. António Guterres tinha falado em diligências diplomáticas delicadas para tentar chegar às pessoas que estariam fora do país, mas esta parte exige uma distinção importante. A reportagem de 2001 descrevia uma linha de investigação, não uma sentença. Nenhum tribunal chegou a estabelecer publicamente, através de uma condenação, que aqueles 4 homens tinham executado o ataque. E ainda existia outra pergunta. Mesmo a versão publicada sobre os possíveis executores deixava em aberto a existência de instigadores, pessoas que poderiam ter concebido ou ordenado a ação sem estar necessariamente dentro da discoteca quando as luzes foram cortadas e os recipientes lançados. Ou seja, a investigação podia ter uma pista sobre quem teria executado o plano e ainda assim continuar sem saber quem o tinha pensado, encomendado ou coordenado. Essa diferença explica porque o caso parecia tão próximo de uma resposta nas manchetes e tão distante dela quando se olhava para aquilo que efetivamente podia ser provado. Não havia uma captura que transformasse os suspeitos em arguidos presentes perante um tribunal. Não havia um julgamento onde testemunhas, perícias e versões fossem confrontadas. Havia uma investigação com informação relevante e um rastro que, segundo a imprensa, atravessava fronteiras. Para as famílias, isso significava continuar a esperar. Para os pais de Esther Ramos Lopes, a situação tinha uma camada adicional. A filha morrera num país estrangeiro. Tinham acompanhado notícias sobre suspeitos, fuga, diligências internacionais e declarações políticas. Mas continuavam sem conseguir ver um processo público que explicasse como todas essas informações se encaixavam. Em maio de 2001, o advogado da família, Paulo Borges de Almeida, disse ao El País que nem sequer tinha acesso ao processo, que permanecia sob segredo de justiça. A contradição era difícil de ignorar. O primeiro-ministro tinha afirmado no Parlamento que os criminosos estavam identificados. Ao mesmo tempo, o representante legal dos pais de uma das vítimas dizia não conhecer os elementos básicos da investigação. O advogado resumiu a frustração de forma particularmente dura. Parecia-lhe que o chefe do governo sabia mais sobre o caso do que a própria família conseguia saber através do processo. Essa distância entre a certeza transmitida em público e a ausência de um desfecho concreto é o que torna a discoteca Luanda diferente de muitos casos sem solução. Não foi uma investigação que permaneceu vazia desde o primeiro dia. Houve testemunhas, houve fotografias, houve suspeitos, houve informação sobre possíveis localizações, houve declarações sobre autores identificados. O que faltou foi o passo capaz de transformar tudo isso numa resposta definitiva para 7 famílias. Se conhece outro caso português que merece ser investigado no canal, deixe a sugestão nos comentários ou envie-nos uma mensagem pelas redes do Arquivo Criminal. Lemos todos os comentários e as sugestões são sempre bem-vindas. Mais de 2 décadas depois, a memória pública do caso continua marcada por uma expressão desconfortável, sem culpados. Em abril de 2023, a imprensa portuguesa voltou a recordar a discoteca Luanda precisamente nesses termos. Isso não significa que ninguém tenha sido investigado. Significa que a investigação nunca produziu uma condenação pelas 7 mortes daquela madrugada. E há uma razão para este desfecho ser mais perturbador do que um simples mistério. No início parecia haver um caminho. Em 48 horas falava-se em suspeitos identificados e detenções que poderiam ocorrer a qualquer momento. Em março do ano seguinte, António Guterres afirmou que os autores estavam identificados. Depois surgiram notícias sobre suspeitos fora de Portugal e diligências internacionais. Mas a linha terminou antes de chegar a uma decisão judicial que fixasse responsabilidades. Também é importante separar este caso de outra tragédia com que por vezes é confundido. 3 anos antes, também num 16 de abril, 13 pessoas tinham morrido na discoteca Meia Culpa, em Amarante, num ataque com fogo. Nesse caso houve detenções, julgamento e condenações. Na Luanda, o método foi outro.
As vítimas foram 7 e o processo teve um desfecho completamente diferente. Essa comparação ajuda a perceber por que certas versões da história acabam misturadas ao longo dos anos. Mas para as famílias da Luanda, o resultado permaneceu simples. Nenhuma sentença respondeu por aquelas mortes. O legado do caso não deve ser medido por uma reforma legal específica. Não há uma mudança de lei que possa ser atribuída com segurança apenas ao ataque da Luanda. O que permanece documentado é outra coisa. A memória de uma noite em que um gesto deliberado, cortar a luz e lançar um agente irritante dentro de um espaço cheio, criou uma reação que matou 7 pessoas em poucos minutos. Esther Ramos Lopes tinha ido a Lisboa por um fim de semana. Os amigos regressaram. Os pais levaram os restos mortais da filha para Madrid. Outras 6 famílias ficaram com a mesma ausência, sem que um julgamento viesse explicar publicamente quem tinha executado o ataque e quem, se alguém, o tinha ordenado. A pista da Luanda voltou a abrir 6 dias depois. A luz voltou, a música voltou. O que nunca chegou foi a resposta final prometida pelas primeiras horas da investigação. E é essa a pergunta que permanece. Como é que um caso pode chegar ao ponto de o primeiro-ministro dizer que os autores estão identificados e, ainda assim, terminar sem uma única condenação pelas 7 mortes? Subscreva o arquivo criminal para acompanhar outros casos portugueses reconstruídos com rigor, contexto e respeito por quem ficou pelo caminho. Até o próximo caso, fiquem atentos.